Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat. Hoje nós estamos na Parashá Emor, que significa fala. Fala Deus, fala Deus. É a 32ª porção semanal do ano de 5.782. Esta Parashá vai de Levítico 21, 1 a 24, 23, a Haftará, Ezequiel 44, 15 a 31, e a porção do Berit Hadashá, Lucas 5, 1, 649. Espero que você tenha lido em sua casa para a glória de Deus. Mas hoje nós ainda estamos em Sefirah HaOmer, não é? Ou seja, a contagem do Homer, todos sabem que Homer é uma medida de um molho, e neste caso de cevada. Agora, por que que Deus manda contar os molhos? Ou seja, fazer a contagem do Homer? É uma pergunta que muitos fazem. Israel tinha sido tirado do sistema de escravidão do Egito. E, obviamente, a escravidão é terrível. E, geralmente, quando nós falamos de escravidão, a maioria das pessoas logo pensa em quê? Em trabalho forçado, chicotada, não é? Muito sofrimento físico, e isso é uma verdade. É uma verdade. Escravidão é terrível, não é? Porém, não é a totalidade dessa verdade, porque quem é escravo não sofre só fisicamente. O pior da escravidão é o que é implantado na alma do escravo: o desânimo da vida, o desejo de matar seu algoz, a ira, o ódio, a revolta, a decepção com a vida, não é? Não ter direito nem de pensar, nem de falar, nem de ser criativo, nem de tomar nenhuma decisão a respeito da sua própria vida, nem de expressar sua vontade. Talvez ninguém tenha pensado nisso, mas a escravidão pior é aquela que está dentro do nosso interior e não a do exterior. Na escravidão, você é praticamente colocado a nível de animal mesmo. Não tem direito de decidir o que vai fazer, o que quer, para onde quer ir, não é? Isso gera uma deformidade na alma humana, sem direito nenhum, zero de direito. Você não pensa, nem tem escolha, só faz o que seu algoz ordena. Talvez o pior da escravidão não que não seja ruim você apanhar, você ser obrigado a ter trabalho forçado, mas o pior da escravidão é o que fica no interior do coração do homem, porque o homem é tolhido de tudo. Então ele chega a um nível praticamente de animal, só come e faz trabalho forçado. Mais nada, não decide, não pode pensar, não pode expressar sua opinião, porque o algoz não permite. Até o viver ou morrer não está na sua mão, está na mão do seu algoz. Talvez isso seja o pior da escravidão. E é por isso que Yeshua se submeteu, apanhou lá e foi crucificado calado. Porque o escravo não tem opinião. Então, Yeshua se submete, como nós, à escravidão. E ele apanha como escravo. E vai calado para o matadouro. Não é?
e ele lá foi crucificado. Então Yeshua se fez escravo, se fez maldito por amor a nós. Então Deus, para tirar Israel desta prisão, dessa escravidão, lá no Egito, com seu braço forte, estabelece a festa de Pêssar. Muitos perguntam, por que festa? Porque, meu irmão, sair da escravidão, você livre, o que você vai fazer? Cantar e dançar e festejar. Veja em Levítico 23, de 4 a 5. São estas festas fixas do Senhor, santas convocações, que proclamarei no seu tempo determinado, no mês primeiro, aos 14 do mês, à tardinha, é Pêssar do Senhor. Com isso, Deus arranca Israel da escravidão com braço forte. Um cordeiro é sacrificado para que milhares não pereçam na escravidão, não morra pelo anjo da morte, mas sejam libertos da escravidão e vivos. É claro que é fácil você que crê em Yeshua entender isso, não é difícil. Yeshua é o cordeiro de Pêssar e morre para que nós não venhamos a perecer na escravidão do pecado, mas sim sermos arrancados da escravidão do pecado, e mais, sermos arrancados com vida, como foi com Israel. Veja o que o sumo sacerdote Caifás fala, quando o sinédrio se reúne para discutir o que fariam com Yeshua. Presta atenção, porque Yeshua estava incomodando o Senhor das trevas. Em João 11, 49 a 52. Um deles, porém, chamado Caifás, que era sumo sacerdote da época. Olha só. Naquele ano, disse-lhes: vós nada sabeis, nem considerais, que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não pereça a nação toda? Ora, isso não disse ele por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou. Olha aí, ó, que Yeshua havia de morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para congregar num só corpo os filhos de Deus que estão dispersos. Nessa profecia aqui, estava eu, você e todos aqueles que creram e hão de crer em Yeshua. Como também é afirmado em 1 Pedro 1, 18 a 19, sabendo quem não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Mashiach. Logo depois de Pêssar, Israel está livre. Olha que coisa. E tem que sair rápido do Egito, a ponto que as massas dos pães não fermentassem. Não é verdade? Você conhece tudo isso. Então Israel entra na festa dos ázimos, logo no 15º dia. Veja isso lá em Levítico 23, versículo 6. E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comerei pães ázimos. Você nota que o Senhor diz que é a festa dos pães ázimos do Senhor. Pães ázimos é aqueles que agora são do Senhor. Logo, depois de Pêssar, começa a ter pães ázimos na terra, ou seja, pessoas santificadas pelo sangue do Cordeiro, compradas pelo sangue dele. 7 dias de ázimo, 7 é o número do completo, significa completamente sem fermento do homem velho. Tem que expurgar todo o fermento do nosso coração, meu irmão. Expurgar é tirar. É por essa razão que tem de sair rápido do Egito, para que o fermento do homem escravo não passe para o novo homem livre. Todo aquele conceito da escravidão,
toda aquela ferida na alma da escravidão tem que ficar para trás, não pode ficar dentro do coração. Tudo aquilo que o diabo te fez fazer no passado, na época da sua escravidão, tem que sair do seu coração, tem que ser expurgado de dentro de você, porque isso é fermento do homem velho. Deu para entender? Nós já sabemos que fermento na palavra de Deus representa o quê? O pecado. Então, logo depois da morte do Cordeiro, passa a ter homens livres da escravidão do pecado, o que a palavra de Deus chama de novas criaturas. Sem fermento, ou seja, sem nenhum pecado, limpos de tudo que entrou no coração do homem por causa da escravidão do pecado. Todo o fermento do mundo, ou seja, agora existe nessa terra homens que são pães ázimos. E isso é uma grande festa, e é uma maravilha, e é um milagre de Deus, porque de escravo a ser livre e filhos de Deus e pertencer a Deus só com a força do braço do nosso Deus, não é verdade? Então, agora, essas novas criaturas não podem ter dentro do seu coração o fermento do homem velho, não é? Do escravo do pecado. E aí você vai me perguntar até que fermento é esse, eu vou te dizer. Então, temos que nos tornar massa nova, sem nenhum fermento, como está escrito lá em 1 Coríntios 5, de 7 a 8. Olha o que ele diz: expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, sem fermento. Porque Machia, nosso peça, já foi sacrificado, então agora nós temos que ser sem fermento dentro do coração. Porque Machia, nosso peça, já foi sacrificado. Pelo que celebremos a festa, ou seja, peça, pães ázimos, não com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Você pode se perguntar, o que é, na verdade, o fermento para Deus? Eu vou te falar alguns. Malícia, corrupção, prostituição, adultério, homossexualismo, mentira, orgulho, glutonaria, alcoolismo, vícios em geral, inimizades, ódio, cobiça, falta de perdão, doutrinas contrárias à palavra de Deus, como Yeshua nos alertou lá em Lucas 12, versículo 1, vigiai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Quer que eu repita? Olha os fermentos aí, para a gente olhar dentro do coração da gente: malícia, corrupção, prostituição, adultério, homossexualismo, mentira, orgulho, glutonaria, alcoolismo, vícios de toda espécie, inimizade, ódio, cobiça, falta de perdão e doutrinas contrárias à palavra de Deus. Toda doutrina contrária à palavra de Deus é fermento. Amém? Hipocrisia, que é o ato ou efeito de fingir, de dissimular os verdadeiros sentimentos e intenção. É falsidade. Temos que expurgar tudo isso de dentro de nós. Nós tínhamos tudo isso, mas nós temos que tirar de dentro de nós, porque o nosso peça já foi sacrificado. Né? Isso é muito bom, não é? Maravilhoso isso. Temos que expurgar tudo isso que nos foi colocado no coração pelo inimigo de nossas almas. Foi o diabo, nosso algoz, nosso dono no passado, que infligiu isso dentro do nosso coração. Quando éramos escravos dele lá no mundo, temos que ser limpos de todo este fermento deste mundo, para sermos massa nova. Agora, já massa nova, sem fermento, chegamos às festas das primícias. Bicurim, bonitinho, né? Bicurim, pode pôr nome de filho. Levítico 23, de 9 a 10. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes:
quando houveres entrado na terra que eu vos dou, e cegardes a sua cega, então trarei ao sacerdote um molho das primícias da vossa cega. Presta atenção para esta festa, porque ela só é comemorada quando já estiver na terra. As primícias, neste caso, são os primeiros frutos da colheita da terra para Deus. Qual é a essência dessa festa? Você já percebeu? As primícias. A gente tem comemorado muito aniversário aqui, eu já falei isso, não já? Você vai lembrar que já. Porque a gente comemora aniversário aqui e a gente faz uma brincadeira, não faz? Qual a brincadeira que a gente faz? A gente canta parabéns, repete, não é? Parabéns para você nessa data querida, mais uma vez, não é isso? Mazal tov também. Chega a hora de cortar o bolo. Aí todos ficam na expectativa. Quem receberá o primeiro pedaço do bolo? É ou não é? Geralmente, se o aniversário é do marido, ele entrega para a esposa. E se é da esposa, ela entrega para o marido. Então, por que nós fazemos isso? Você já se apercebeu? É uma brincadeira. Porque através dessa brincadeira, nós queremos demonstrar, neste caso, que a nossa esposa é a pessoa mais importante para nós. Não é? Por isso que nós damos o primeiro pedaço para ela. Não é? Você nunca percebeu isso, mas é verdade. A importância de se separar para ela o primeiro pedaço, ou seja, a primícia do bolo, não é o primeiro pedaço? É a primícia do bolo, é pelo fato de nós queremos expressar a importância dessa pessoa em nosso coração. Não é verdade? E não porque o primeiro pedaço do bolo seja diferente dos demais. Não é. É o mesmo bolo. Mas a primícia a gente quer entregar para a pessoa que é mais importante para nós. Entendeu? Pois é. Então, meu irmão, se você já brincou assim, não é? Entende que seja este o princípio que Deus aplica na festa das primícias. Se Ele nos libertou em Peça, se nós agora somos massa nova por milagre, agora Ele quer que em meu coração esteja amadurecido suficientemente para que eu compreenda que eu tenho que amá-lo acima de todas as coisas. Ele quer que eu compreenda que as primícias da minha vida têm que ser entregue a Ele. Deu para entender? Ao ordenar que o seu povo lhe entregasse as primícias, significa que Deus nos levou a um amadurecimento para que nós venhamos a compreender que Ele tem que ter o destaque de primeiro dentro do nosso coração. Eu não posso amar nada nem ninguém mais do que a Ele. Por isso que a primícia é dada a Ele. Por que na terra? Porque se deduz que Deus me libertou, Deus me entregou, me fez massa nova, Deus me entregou a lei, me entregou o Espírito, agora está na terra, significa que eu já estou pronto, amadurecido, para amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso agora, eu sei, por amor, que eu darei tudo que é primeiro para Ele. É demais isso? Porque Deus quer ser o primeiro em nossos corações. Foi Ele que criou, foi Ele que libertou, foi Ele que entregou o Filho dEle por amor a nós, foi Ele que nos resgatou, foi Ele que nos fez massa nova. Agora a única exigência dEle, depois de ter feito tudo isso na minha vida, na sua vida, é você entregar
as primícias para Ele. É você demonstrar que você ama a Deus sobre todas as coisas. E é por essa razão que existe a lei em Deuteronômio 11:1. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Olha aí. Ele está nos preparando para nós chegarmos a um amadurecimento aonde nós possamos livremente amá-lo sobre todas as coisas. A entrega das primícias é uma forma de se dar honra ao Senhor em primeiro lugar. Como você fez na brincadeira com o bolo, só que aqui você vai fazer com a sua própria vida ao Deus vivo. Observe o que diz a palavra de Deus em Provérbios 3, de 9 a 10. Olha só, honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. É de toda a sua renda, olha aí. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. O princípio disso é que Deus quer as primícias de tudo em nós. E é direito. Foi Ele que criou, é Ele que libertou, é Ele que sustenta, é Ele que dá saúde, é Ele que dá terra, é Ele que dá ar para respirar, água para beber, é Ele que nos dá tudo. Então não é justo que nós venhamos a entregar a Ele as primícias de nossa vida? Tem um texto bíblico interessante, que eu até não me lembro bem onde está, mas fala de uma coisa que o ser humano tem um hábito. Não, depois que eu tiver velho, aí eu vou servir a Deus. Aí Deus não quer, porque você já entregou as suas primícias para outro. E Ele queria as suas primícias. Amém? Então o princípio disso é que Deus quer as primícias de tudo em nós. As primícias do nosso amor, do nosso pensar, da nossa alegria, da nossa fé, da nossa renda, da nossa vida que Ele gerou por meio do sofrimento de seu Filho. Depois de sermos libertos em peça, sermos gerado massa nova por Deus por meio do Cordeiro, é justo que sejamos como primícias das criaturas de Deus. Tiago 1,18. Segundo a sua própria vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. E nós que somos primícias de Deus, somos gerados filhos de Deus, não da vontade da carne ou do sangue, nem da vontade do homem, mas unicamente recebermos o Cordeiro Yeshua, que foi sacrificado em peça, como está escrito em João 1, de 12 a 13. Mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Mas alguém pode estar pensando assim, mas a palavra de Deus diz que Yeshua é as primícias. Sim, meu irmão, isso é verdade. Yeshua é as primícias. É só ver o que está escrito em 1 Coríntios 15, 23. Cada um, porém, na sua ordem. Machia as primícias, depois os que são de Machia na sua vinda. Não é verdade? Porém, precisamos prestar atenção em um versículo anterior. Veja 1 Coríntios 15, 20. Mas, na realidade, Machia foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, ele é o primeiro a ressuscitar na terra e a morte não mais ter poder sobre ele.
Yeshua é as primícias dos que já morreram, seja, ele é o primeiro a ser ressuscitado dentre os mortos, e a morte não tem mais poder sobre ele. Tem gente que confunde, porque o próprio Yeshua ressuscitou Lázaro, mas ao ressuscitar Lázaro, Lázaro não ressuscitou vencendo a morte. Ele ressuscitou, mas permaneceu com o poder da morte sobre ele. E Yeshua não, ele ressuscitou e a morte não tem mais poder sobre ele. Ele não morre mais. Lázaro morreu, tanto é que Lázaro não está entre nós, foi enterrado. Rafael, mas Lázaro viveu 188 anos, não importa, ele não morreu? Morreu. E Yeshua não, ressuscitou e a morte não tem mais poder sobre ele. Por isso ele é o primeiro. Deu para entender? Ele é as primícias. Yeshua as primícias dos que já morreram, ou seja, ele é o primeiro a ser ressuscitado dentre os mortos, cuja morte não tem mais poder sobre ele. Nós aqui ainda não morremos fisicamente, mas já fomos gerados massa nova, como visto anteriormente. E já temos que gerar frutos, molhos. Temos que produzir bons frutos, e acredito eu que toda massa nova gerada por Deus em Yeshua tem em seu coração o desejo de entregar suas primícias a Deus. Nós não podemos ficar ociosos na terra, temos que gerar fruto. Lembra da parábola da árvore que Yeshua falou? Arranca essa árvore aí. O cara falou, não, deixa eu adubar aqui, e se ela não der fruto, arranco ela. Tem também João Batista que falou, toda árvore que não der bom fruto, o machado está à raiz da árvore. Toda árvore que não der bom fruto será arrancada e lançada no fogo inextinguível. Então todos nós temos que produzir bom fruto. Amém? E todos nós queremos. Nós não podemos ficar ociosos na terra. Temos que gerar frutos. Aí é que entra também a contagem do Homer. Veja o que está escrito em Levítico 23, de 15 a 16. Contarei para vós desde o dia depois do Shabat, isto é, desde o dia em que houverdes trazido o molho da oferta de movimento, 7 semanas inteiras, até o dia seguinte ao 7º Shabat. Contarei 50 dias. Então oferecereis nova oferta de cereais ao Senhor. Contarei 7 semanas. Semana tem 7 dias, 7 vezes 7, 49. Deus está multiplicando a nossa vida. Iríamos morrer na escravidão nesta vida carnal. E na escravidão seríamos condenados. Mas Ele nos libertou ainda nessa vida carnal, que seria o primeiro 7. E nos deu vida e vida em abundância, vezes 7, que dá 49. E nos justificou. Estes 49 dias representam toda a nossa vida depois de sermos gerados massa nova até alcançarmos a eternidade. E cada dia de nossas vidas temos que oferecer a Deus molhos, que são frutos dessa vida regenerada por Deus. É por essa razão que contamos o Homer. E temos que mostrar a Deus em movimento, ou seja, todos os dias de nossas vidas estes molhos. E que molhos são estes? São vários, meus irmãos. Um deles são os frutos do Espírito. Veja em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, porque contra essas coisas não há lei, e Deus recebe com alegria esses molhos de nós. Como também já visto, honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a renda. Esses são os molhos. Estabelecer os mandamentos de Deus pela fé. Isso é um molho. Se permanecermos assim, nesta contagem de homem, nesses 49 dias, no 50º dia chegamos em Shavuot. Ó, e algo acontece.
Com certeza. Para Israel, em Shavuot, Deus entregou a Torá, contendo também sua lei, para mostrar o pecado da humanidade, que é pela lei que nós compreendemos que somos pecadores. Senão você não compreenderia que você é um pecador. Para a igreja, Deus enviou quem? O Ruach HaKodesh em Shavuot. Veja em Atos 2, de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Shavuot, que é Pentecostes, chamado pelo grego, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Você acha que é à toa que Yeshua mandou eles ficarem lá para em Shavuot receber algo? De repente veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíram. E sobre cada um deles pousou uma, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Meu irmão, nada de Deus é à toa. Você vê que em Shavuot Israel recebeu a Torá, e em Shavuot recebe o Espírito de Deus, porque Deus falou assim: eis que farei um novo pacto com vós, tirarei o coração de pedra, foi liberto e se tornou massa nova, colocarei o coração de carne, escreverei os meus mandamentos em vossos corações, Shavuot recebendo a Torá, não é verdade? E meterei o meu Espírito em vós, Shavuot recebendo o Espírito de Deus, e serei vosso Deus. Isso é tremendo. Então, a partir de Shavuot, nós recebemos o Ruach HaKodesh, para podermos andar no Espírito, segundo os mandamentos de Deus, estabelecendo a lei de Deus, como Paulo fala em Romanos 3,31. Para que também a justa exigência da lei de Deus, entregue a Israel em Shavuot, se cumpra em nós, que recebemos o Espírito de Deus em Shavuot. Tremendo isso, né, meu irmão? Você acha que está tudo separado? Tá, não, está tudo junto. Veja Romanos 8,4. Porque para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deus primeiro entrega a lei, depois dá o Espírito, para que nós não andemos mais em Espírito, para que a justa exigência da lei recebida em Shavuot se estabeleça em nós, que não andamos mais na carne, mas no Espírito. Isso é tremendo. Então, a partir de Shavuot, nós recebemos o Ruach HaKodesh para podermos agora andar em Espírito, para que possamos estabelecer a lei de Deus. Porque na carne não tem como, mas no Espírito é óbvio que tem. E mais, como Deus multiplicou nossas vidas, recebemos o Espírito para recebermos vida e vida em abundância, ou seja, vida eterna. Escuta bem o que eu vou dizer aqui, olha, Romanos 8,11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Yeshua, olha aí, você recebeu o Espírito em Shavuot? Recebeu, então, olha, ouve. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Yeshua, Espírito de quem? O Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou Yeshua HaMashiach, há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo Espírito que em vós habita. Isso é tremendo, meu irmão. Isso é tremendo. E que possamos apresentar a Deus com alegria nossos molhos, o fruto da obra de Yeshua na terra. Que nós possamos caminhar apresentando o homem a Deus, porque Deus quer ver fruto em nós para o louvor da glória dele. Porque Yeshua se apresentará diante de Deus e dirá: eis aqui os filhos que tu me deste. E lá em Isaías está dizendo
porque ele se agradou da obra que ele fez, da sua alma na terra. Nós somos obras dele. Olha que coisa. Então, que nós possamos apresentar a Deus com alegria nossos molhos. Então, meus irmãos, contemos o Homer, e no 50º dia será a festa de Shavuot. E venha, meu irmão, e traga uma oferta especial de Shavuot, cumprindo o mandamento de Deus em Deuteronômio 16:16. 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães ázimos, na festa de Shavuot e na festa de tabernáculo. Não aparecerão vazios perante o Senhor. Vazio como? Vazio sem a palavra de Deus no coração, vazio sem o Espírito de Deus no coração. Você e nós todos temos que nos apresentar a Deus com frutos para o louvor da glória de seu Filho. Que assim o seja. Shabbat Shalom.